Hoje nós vamos abordar, então, agora nessa parte da aula, luxação acrômio-clavicular. Então, aqui nós vemos os ligamentos, a relação entre o acrômio e a clavícula, e aqui nós temos um caso de luxação acrômio-clavicular. Os ligamentos córaco-claviculares estão lesados aqui, e os ligamentos acrômio-claviculares estão lesados, tá? E aqui, onde está o coracoide, os ligamentos córaco-claviculares, onde nós temos ligamento conoide e trapezoide, também se encontram lesados aqui nesse caso. E aqui, como nós vemos, essa luxação acrômio-clavicular numa radiografia. Veja numa radiografia, provavelmente numa incidência de Zanca, que é uma incidência que nós vamos falar também, onde se faz uma inclinação do raio para permitir que se tenha essa vista melhor da relação entre o acrômio e a clavícula. E veja que está deslocado, superiormente, podendo também haver um deslocamento posterior, ou até mesmo em outros casos que não esse que está aqui, no tipo onde você tem um deslocamento infracoracoide, que seria no tipo 6 da classificação de Rockwood. Bom, vamos então falar primeiro qual é o sumário do que nós vamos apresentar hoje sobre luxação acrômio-clavicular. Nós vamos falar uma introdução, a incidência, a história, a anatomia, os mecanismos de trauma, o quadro clínico da luxação acrômio-clavicular, a imagenologia, a radiografia, enfim, os exames de imagem, as classificações que serão aqui abordadas, o tratamento, seja o tratamento conservador, o tratamento cirúrgico e o tratamento e as considerações sobre as lesões, que são do tipo 3 da classificação de Rockwood, que são bastante controversas, como a gente já comentou, a gente também vai abordar aqui quando tratar conservador ou cirúrgico, e as complicações com esse tratamento. Bom, na introdução, nós devemos lembrar que a luxação acrômio-clavicular, ela é fruto de uma afecção de origem traumática, ou seja, existe um traumatismo sobre a articulação desse ombro, e aí nós vamos ter geralmente uma situação onde a escápula que nós temos aqui, então aqui nós temos a vista da escápula, aqui nós vemos a cabeça do húmero, essa escápula acaba se comportando pelo peso do próprio ombro em si, vai haver uma tendência, uma queda dessa escápula, e por outro lado, pela ruptura dos ligamentos, seja dos ligamentos, aqui nós temos então o acrômio, então os ligamentos acrômio-claviculares acabam sendo rompidos, e aqui por essa distância muito aumentada entre, aqui nós vemos o coracoide, essa porção aqui, que ele é anterior, e aqui abaixo do coracoide nós temos o ligamento conoide e trapezoide. Então, só que essa distância está muito aumentada aqui. Provavelmente, certamente, aqui nós temos uma ruptura desses ligamentos conoide e trapezoide, que são subclaviculares, ficam abaixo da clavícula, e com isso a clavícula acaba ascendendo, por ação da própria musculatura que aqui se encontra, no caso o trapézio, tem um papel aqui de fazer essa elevação. E a queda, por outro lado, a gente viu pelo peso do membro superior aqui, pelo próprio membro superior. Então, com isso, a gente vai ter esse deslocamento. Claro que em lesões de grau maior, nós temos deslocamentos assim importantes. Mas nós podemos ter também desde entorse sem uma ruptura desses ligamentos, até rupturas parciais, rupturas de ligamentos, mas que não tenham um componente de trauma, de energia dissipado de uma forma tão grande que provoque todo esse tipo de deslocamento, como a gente está vendo aqui. Bom, com relação à incidência, essas lesões, as luxações acrômio-clavicular, constituem cerca de 12% de todas as luxações. Ela constitui cerca de 3% das lesões que envolvem a cintura escapular
E aqui chama atenção com relação ao sexo. Ocorre muito mais, né, no sexo masculino, nos homens, do que nas mulheres. Né? Isso é interessante, porque provavelmente os homens, né, eles têm aquele aspecto, né, que não vem muito perto do perigo, gosta mais de esportes de contato. Né? Claro que essa tendência, à medida que as mulheres também procuram praticar esportes que muitas vezes, né, eram, né, considerados antigamente um esporte mais masculino, por ser esporte que acaba submetendo os indivíduos a maiores traumas. Isso pode acontecer com o passar do tempo, pela própria igualdade, uma questão que possa vir, isso é uma hipótese, que isso possa vir a aumentar o número dessas lesões também para as mulheres. Tá? Mas hoje, a maioria dos trabalhos, em torno de 90% predomina nós encontrarmos essas lesões nos homens em relação aos 10% que acaba acontecendo nas mulheres. Tá? Além disso, aqui com relação à localização das lesões, 90% acaba acontecendo, né, quando nós falamos em instabilidade envolvendo a clavícula, 90% acaba acontecendo nessa região, né, acromioclavicular, né, 90% aqui, enquanto que a outra extremidade da clavícula, né, a inserção aqui na esternoclavicular, veja aqui a área, né, de inserção na esternoclavicular, apenas 10% das lesões, dessas disjunções que envolvem a clavícula, acaba acontecendo na região externoclavicular. Então, muito mais frequente na parte que é o tema da nossa aula, luxação acromioclavicular. Vamos ver um pouco também sobre a parte da história. E com relação à história, né, um dos primeiros temas que diz respeito à luxação acromioclavicular, já despertou interesse, né, na literatura histórica, já foi descrito isso, né, desde os tempos de Hipócrates, né, lá na Grécia, depois também por parte de um médico bastante conhecido, ligado já também à parte do esporte, que é o Galeno, que é um médico romano, também fez referências, né, na literatura sobre esse problema de luxação na articulação acromioclavicular. Vejam que em 1886, nós temos uma descrição do Pilcher, né, onde ele fala pela primeira vez do tratamento conservador dessa lesão, usando de tipóias. Né? Em 1900, o Bedinger, ele fala pela primeira vez, né, em 1900, sobre o tratamento cirúrgico e a fixação utilizando, né, de fios metálicos. Então, é a primeira descrição do ponto de vista cirúrgico. Então, isso já tem mais de um século, né, que se faz em termos de tratamento cirúrgico. E aqui um outro elemento também bastante interessante é que existe cerca de 50 técnicas descritas para tratar as luxações acromioclaviculares do ponto de vista conservador. E do ponto de vista cirúrgico, existe cerca de 40 técnicas de cirurgia. Tá? E meus antigos professores já diziam que quando existem muitas técnicas, é porque nenhuma delas é absoluta ou ela é melhor. Porque quando você tem uma técnica extremamente ótima, perfeita, que dê os resultados excelentes, a maioria das pessoas vai procurar usar essa técnica e essa técnica acaba, né, se consagrando como forma de tratamento. Mas, para vocês terem uma ideia, então, a quantidade de propostas de tratamento, tanto do ponto de vista conservador, como do ponto de vista cirúrgico. Né? Isso também não quer dizer que nenhuma delas funcione, né? Mas quer dizer que existe uma preocupação bastante grande na literatura, tanto no tratamento conservador quanto no tratamento cirúrgico para essas afecções que envolvem a acromioclavicular. Vamos ver agora rapidamente, do ponto de vista da anatomia, vamos relembrar um pouco da anatomia. A clavícula,
distal é onde nós vamos encontrar, aqui nós vemos a clavícula, essa parte distal da clavícula é onde nós vamos ter os ligamentos, aqui existem esses ligamentos, né, que são os ligamentos aqui acromioclaviculares, nós vamos encontrar aqui. Tá? Então, aqui nós temos o acrômio, aqui nós temos a clavícula, então nós temos o ligamento acromioclavicular aqui. Aqui, abaixo da clavícula, nessa parte, né, mais distal da clavícula, mais lateral, é onde nós vamos encontrar na porção inferior da clavícula os ligamentos córaco, que aqui ainda está o processo coracoide, córaco-claviculares. E como córaco-claviculares, nós temos o ligamento conoide, né, que é mais medial aqui, veja que parece um leque, né? Tem uma parte mais medial, que é dada pelo conoide, e nós temos um outro ligamento ao lado do conoide, que é o ligamento trapezoide aqui, certo? São importantes ligamentos estabilizadores dessa articulação, dessa relação entre a clavícula e entre o acrômio. Então, assim, esses ligamentos, eles têm um papel importante, né, para dar a estabilização no sentido crânio-caudal, né? Mas a estabilização no sentido, então, vertical ou crânio-caudal. Né? Esses ligamentos têm esse papel importante. Então, os ligamentos córaco-claviculares, esses aqui, que nós estamos vendo aqui, o conoide e o trapezoide, eles são bem mais fortes, né, que os ligamentos acrômio-claviculares. E aqui eu chamo a atenção de vocês também, do ponto de vista anatômico, que nós temos um outro ligamento, que é um chamado ligamento córaco-acromial. Aqui está o acrômio, aqui nós temos o coracoide, então esse é o ligamento córaco-acromial. E ele é indicado, né, em tratamentos, a gente vai ver, depois também na parte de tratamento cirúrgico, que em situações em que nós tenhamos já a ruptura desses ligamentos, existem técnicas que utilizam fazer a soltura do ligamento córaco-acromial, né, quando ele se encontra íntegro aqui, se faz a ressecção nessa área e se transfere esse ligamento para a extremidade da clavícula. Então, com isso, ele passa a ter um papel de depressão aqui da clavícula, né, dessa porção lateral da clavícula. Como funções, aqui mais uma vez a gente vê, então primeiro eu estou mostrando aqui para vocês, lá em cima tem os ligamentos AC, que são acrômio, né, que está aqui o acrômio, claviculares. Tá? Depois abaixo da clavícula aqui nós temos o conoide e temos o trapezoide. E esse outro aqui mais próximo da extremidade do processo coracoide, nós temos o ligamento córaco-acromial, tá? E que pode ser usado, como eu falei para vocês, para substituir em técnicas aqui para tratamento da luxação acromioclavicular. Com relação às funções, a função é de ancorar, né, suspender ou ancorar, né, a escápula na clavícula. E com isso, imagine, você vai ter sendo uma maneira de sustentar o membro superior, porque pela ação da gravidade, existe então uma tendência da cabeça, do úmero, enfim, de todo o membro superior, pelo peso do próprio membro, de que leve esse membro superior para baixo. E, obviamente, os ligamentos é que mantêm a clavícula, né, suspende aqui o membro superior, mantendo isso estabilizado. E, além disso, ainda existe um papel também de proteção, né, que é o papel de proteção do plexo braquial. Tá? Então, também a passagem aqui, abaixo da clavícula, tudo mais, existe esse papel de vasos, então, tanto do plexo quanto da parte dos vasos aqui nessa região subclavicular. Vamos ver agora um pouco sobre o mecanismo de trauma. Como é que a gente acaba tendo, que acontecem essas lesões ao nível, né, da articulação acromioclavicular? O mecanismo que é mais frequente é o chamado mecanismo por trauma direto. O indivíduo cai sobre o ombro, conforme vocês veem aqui. Esse é o mais frequente. O menos frequente
é uma queda que o indivíduo, que é o chamado mecanismo indireto. Porque ele, olha, veja que o ombro está para cima lá. Tá? O indivíduo cai sobre o cotovelo, aí existe uma dissipação dessas cargas que vai empurrar a cabeça do húmero, né, lá em direção à articulação acromioclavicular e vai acabar fazendo a ruptura dos ligamentos acromioclaviculares. Pode inclusive fazer uma fratura aqui, né, do próprio acrômio. A gente pode ter lesão do acrômio nessa situação. E até mesmo, e se for bastante grave, essa queda e esse mecanismo indireto, pode até mesmo fazer uma luxação, né, da cabeça humeral aqui. Tá? Então, isso acontece no mecanismo menos frequente. Né? O indivíduo está lá, vamos supor, foi dar uma bicicleta, né? E acabou caindo de mau jeito, ou subiu, né? No futebol tem lá um jogo perigoso, onde o indivíduo faz uma cama de gato, ou seja, o indivíduo sobe para cabecear, né, para tirar a bola de cabeça numa disputa, e o outro desloca por baixo esse outro, né, aquele que subiu, e aí o outro nem sobe para cabecear, ele faz um deslocamento por baixo. Quando o outro indivíduo cai, né, muitas vezes ele cai de uma forma inadequada, e aí acaba tendo esse mecanismo indireto, então uma maneira que pode fazer sim uma lesão no ombro. Tá? E o mais frequente, então, é esse aqui, é a queda direta aqui sobre a articulação direta sobre o ombro, né? E aí, o que nós vamos ter? Aí é o peso de todo o corpo que vai acontecer aqui. Ele vai produzir assim uma força inferior, que vem aqui, né, que é o peso do corpo, que vai isso sobre a região do acrômio, né, e a clavícula. E isso vai provocar um deslocamento tanto para medial como inferior. E aí nós vamos ter a ruptura, né, mais uma vez, dos ligamentos. Olha aqui o que acontece nesse tipo de trauma aqui. Nessa queda direta, nesse mecanismo direto, nós vamos fazer a ruptura aqui, né, aqui dos ligamentos ou da região abaixo da clavícula, subclávia, né, a região abaixo da clavícula, onde nós vamos ver a ruptura do conoide e do trapezoide. Tá? E aqui nós vamos ver também a ruptura dos ligamentos acrômio-claviculares. Tá? Então, é isso que a gente vai observar naquela lesão. Veja que está virado aqui, né? Ele está de propósito, esse ombro está com a glenoide aqui acima, o coracoide está aqui na frente, né? E a região da espinha que vem lá de trás está voltada aqui para baixo, com uma extremidade, uma articulação, porque o paciente está nessa posição para baixo. E aqui, levando em consideração, correlacionando com aquela nossa imagem da anatomia, nós vemos o processo coracoide aqui, os ligamentos claviculares aqui, que se romperam aqui, e o ligamento aqui entre o acrômio e a clavícula, o acrômio clavicular, né, também que acaba sendo rompido. Então, nessa imagem que a gente vê aqui. E nesse outro de baixo, só lembrando que a cabeça do húmero, na verdade, quando o indivíduo cai nesse mecanismo indireto, é que sobe, e quando ela sobe, ela vai provocar essas lesões aqui, conforme a gente comentou. Bom, vamos passar então agora para a parte do quadro clínico. Lembrar que o diagnóstico, ele é eminentemente clínico. Tá? Antes de qualquer exame ou radiografia, claro que é importante aí, porque o mecanismo de trauma muitas vezes pode ser bastante similar, queda sobre o ombro, e nós temos que fazer diagnóstico diferencial com uma fratura também da clavícula, né? Com uma fratura e acompanhada com lesão ligamentar ou não. Mas a luxação acromioclavicular, ela é vista muitas vezes, o diagnóstico é feito clinicamente, já na maneira que o paciente vai, né, retirar a camisa para poder fazer, né, ficar com os ombros de forma desnuda, tirar se ele está com uma camisa, uma blusa, né, já no momento você já consegue observar e já fazer praticamente já o diagnóstico só na maneira de
muitas vezes antes disso, só na história do paciente, né? Então nós temos que levantar se houve história de queda, de trauma, porque como a gente já comentou, a luxação ela é um processo, uma consequência de um trauma. Aconteceu algum trauma, uma queda sobre o ombro, de que maneira foi isso, né? Na maioria das vezes é isso que o paciente vai contar. E pode ser direto esse trauma, num acidente, por exemplo, numa queda, ou num acidente automobilístico, ou uma queda no esporte, né? Então é isso que a gente tem que conseguir levantar, né, com isso. E aqui nós vamos também, vai servir para nós termos uma noção se nós estamos perante uma lesão aguda ou uma lesão crônica. Tá? E o que vai fazer esse divisor de águas? Esse é um período de 3 semanas. Tá? Não é assim, ó, faltava um dia para 3 semanas, era agudo. Passou um dia de 3 semanas, já é crônico. Né? É que se acredita que durante 3 semanas iniciais, é o período ideal, é o período para reparação da lesão do ligamento. Então, mas por que 3 semanas? Sim, porque pode existir casos onde o paciente ele teve a queda, teve dor, mas ele ficou em casa mesmo, não procurou assistência médica, nem sempre. Nós estamos dentro do Brasil, onde é um país muito grande, nem sempre você tem um ortopedista, você tem acesso, né, ao médico do trauma, né, ortopedista, traumatologista, você tem um acesso assim mais rápido. Muitos pacientes acham que não é nada, vou deixar quieto em casa, não vou tentar passar alguma coisa, tomar um remédio, e muitas vezes o paciente fica. E aí pode aparecer no consultório depois de 2, 3, 4, 6 semanas, 2 meses depois, quando olha, ficou diferente aqui, mas diferente como? Eu caí, já tem uns 2 meses atrás, estava jogando, estava trabalhando, enfim, ele vai contar uma história daí para você. Baseado nessa história, você vai conseguir encaixar se essa lesão da crônio-clavicular é uma lesão aguda, se estiver dentro das 3 semanas, numa fase ótima para a reparação do ligamento, ou se já está numa fase crônica, ou seja, se você tem uma lesão que aconteceu, já tem a deformidade, a clavícula extremamente afastada, longe, quer dizer o quê? Que você já perdeu aquelas 3 semanas, os ligamentos, os resquícios do ligamento já estavam muito afastados uma extremidade da outra, provavelmente nessas 3 semanas você já entrou numa fase crônica que não vai adiantar você fazer um tratamento, né, da maneira como você... Claro que vai depender da idade do paciente, do uso do ombro, que nós vamos comentar um pouco mais à frente, mas você já perdeu um período que seria ótimo se você abordasse isso, fizesse o diagnóstico, examinasse o paciente previamente já quando aconteceu o trauma. Tá? Então é mais com base nisso que a gente chama atenção. O paciente pode vir, por exemplo, na fase aguda, geralmente a queixa dele é dor no local, né? Pode ter, sim, edema no local, pode estar sensibilidade, né, aumentada nesse local, até mesmo deformidade, dependendo do grau do trauma que ele teve, mas a queixa é mais ligada com a dor. À medida que já entra numa fase crônica, muitas vezes o paciente passou aquela parte de mais dor. Vamos pensar num paciente crônico, que já tenha passado 6 meses ou 1 ano. A queixa dele pode ser uma queixa já de fadiga muscular. Mas por que fadiga muscular? É que como o ombro ele vai se encontrar numa posição já inadequada, a musculatura, o trapézio, romboides, né? A musculatura do ombro vai tentar compensar essa queda do ombro. Então, essa musculatura vai ser exigida de uma maneira que não é uma maneira de um ombro normal, de funcionamento normal do ombro. Então, o indivíduo pode vir com queixa de fadiga muscular, tá? Ao nível da articulação do ombro. Então, ele ficou com uma dor no ombro, cansa o ombro, né? Tem uma dor ao nível do ombro que pode ser uma dor muscular quando você vai avaliar esse paciente. Então, na fase crônica, ele pode ter dor local ainda, pode ter uma deformidade, né? Às vezes as mulheres, que a gente viu que é menos frequente, mas a mulher vem preocupada daí do ponto de vista estético, né? Porque está diferente, e o paciente vai ver que está diferente quando ele compara um lado com o outro. Aí vai depender se o paciente é jovem, se o paciente é um paciente mais velho, se é um paciente que
que tem maior ou menor preocupação do ponto de vista estético, né? Aí muitas vezes ele vem, mas é mais tardiamente porque ele está preocupado porque o ombro dele não voltou para o lugar, né? Ele vai dizer, olha, está diferente um lado do outro, eu estou preocupado porque não está bem aqui, eu vejo que esse lado está diferente do outro lado. Então ele vem por uma queixa estética, pode vir também por a queixa muscular, né? Da fadiga que a gente já explicou, por que funciona, por que acaba levando a essa fadiga. Então é isso que vai acontecer. A musculatura, como vocês observam nessa flecha amarela, o peso do membro superior vai acabar, né, levando para baixo aqui a ação do trapézio, da musculatura aqui no sentido de elevar a clavícula desse outro lado, e aí a tendência para tentar é tentar fazer a compensação em cima da musculatura que vai acabar sofrendo. No exame físico, então nós vamos encontrar, além, então depois nós escolhermos a história, identificarmos se é agudo, se é crônico, tá? Então nós vamos para o exame físico, vamos palpar essa região. Tá? Então muitas vezes o paciente tem dor localizada nessa região. Tá? Dificuldade, muitas vezes para elevar o membro, né? Os movimentos de elevação do membro, o paciente pode referir com dor a esse nível. Tá? Pode ter um aumento de volume local, pode existir escoriação, equimose local, e pode ter também o chamado sinal da tecla, como uma tecla, né? Parece que a clavícula parece uma tecla elevada, né? Então o indivíduo, se você forçar sobre essa área da clavícula, você vai reduzir, ela vai baixar, né? Então, esse seria o sinal da tecla. Então, aqui está elevado, e você pode, pressionando, você pode reduzir, né? Ou também elevando o membro superior aqui, levando a cabeça do húmero, forçar, né, o membro superior, e com isso você reduzir essa articulação aqui. Então nós temos o sinal da tecla, é comum a gente encontrar isso. Então, lembrar, quadro clínico, diagnóstico é clínico, temos que cuidar com uma boa história, né? E examinar esse paciente, e não é examinar o paciente por cima da roupa, os pacientes precisam, né, estar com o ombro desnudo, tem que tirar a camisa ou blusa, você tem que ter condições de fazer uma inspeção, olhar, comparar, né, esse indivíduo, palpar essa musculatura anterior, posterior e o local também. E depois de você já ter colhido essa parte no exame do paciente, aí você vai para a solicitação dos exames complementares ao seu exame clínico. Então é onde você vai pedir a radiografia, tá? E na radiografia é interessante você pedir a incidência de zanca, né? Essa incidência de zanca bilateral. Por quê? Se pedir a incidência normal, né, geralmente acaba ficando numa posição em que você fica meio sobreposto aqui a clavícula e tudo mais, então você perde essa relação. Agora, quando você faz essa inclinação do raio de 10 a 15 graus aqui, aí você faz uma inclinação cefálica, ou seja, uma inclinação de baixo para cima, tá? E você centra o raio, bota o centro desse raio, ele tem que apontar para a articulação acromioclavicular. E aí você vai ter essa imagem, quando você tiver uma ruptura e tudo mais. Então vai servir para você observar a quantidade também que existe de deslocamento, né, nessa radiografia. Então essa é a incidência de zanca. Essa incidência de zanca costuma cair em provas. Tá? É uma incidência com inclinação do raio cefálico. Você pode ter aqui mais uma maneira de você ver, agora olhando de perfil, né, o raio entrando nessa posição de baixo para cima, né, para você ter uma visão perfeita da relação entre a clavícula e o acrômio. Tá? Aqui uma outra forma também de você fazer uma radiografia, no indivíduo, é fazendo essa radiografia com um cross-arm, né, com o braço cruzado aqui em frente. Então, você cruza o braço em frente ao tronco
e você com o outro membro, você traciona, que é o nível do cotovelo, traciona, né, para baixo aqui e faz a radiografia. Também é uma outra forma, não é tão clássica quanto a solicitação de Zanca, mas também pode ser utilizado para, com isso, procurar baixar mais aqui o membro superior e aumentar o espaço. Se houver uma lesão dos ligamentos, aumentaria com isso o espaço entre a clavícula e a sua relação acrômio-clavicular. Então, nas radiografias, chama atenção também que é importante, além daquela imagem de Zanca, se fazer a série trauma convencional do ombro, né, onde você tem o AP, né, aqui com os formatos em que você encontra aqui, com rotação. Aqui o perfil escapular também é importante, ele também te dá uma relação entre, você vê aqui a espinha da escápula, aqui nós vemos a escápula aqui posicionada junto do gradil costal. Então aqui nós vemos a escápula, aqui nós vemos o húmero, que está inclinado aqui nessa região. Aqui nós vemos a espinha da escápula, a parte posterior da escápula, né? E aqui vemos o acrômio, e aqui vemos a relação do acrômio com a clavícula. Tem uma das lesões na classificação, né, de Rockwood, né, que vai, onde nós podemos encontrar essa clavícula numa posição, a tipo de lesão 6, que a gente vai ver um pouco à frente. A clavícula, a extremidade da clavícula não estará mais aqui acima, mas estará numa posição abaixo do processo coracoide. Né? Então, aqui nós vemos o processo coracoide, né, da clavícula, e você teria essa clavícula numa posição inferior aqui ao processo coracoide. Mas aqui é importante, uma das imagens que é sempre importante a gente observar, é essa imagem é a axilar, que é feita nessa posição. Né? O paciente pode estar em decúbito dorsal, como a gente vê aqui, o chassi, o filme colocado nessa região aqui, acima do ombro, aqui está a cabeça do paciente, e o raio, então, ele é direcionado na região axilar. E nós vamos ver essa imagem também, que são imagens axilares. E essa imagem ela é importante porque ela mostra a relação. Aqui a gente consegue ver, aqui nós temos a cabeça do húmero, aqui nós vemos a glenoide, né? Aqui nós vemos a espinha da escápula e aqui nós vemos o acrômio. Né? Nessa vista axilar nós vemos o acrômio. E conseguimos ver a relação, então, da clavícula, né, com o acrômio. Existem casos, né, que é esse tipo 4, quando a gente faz a radiografia de frente, tá, nós vamos enxergar que, a gente até pode enxergar que a clavícula está elevada, que tem uma lesão acromioclavicular. Mas, o que acontece? Eu não tenho a noção na tomada de frente se essa clavícula está no lugar em termos anteroposterior, se ela está para trás, se ela está, né, na posição que seria a posição adequada dela. Veja aqui, por exemplo, numa reconstrução, numa tomografia, né, o que acontece? O certo é que a clavícula, aqui vemos essa reconstrução sendo vista então de cima, aqui abaixo está a cabeça do húmero, aqui nós vemos, né, a escápula, vemos a espinha da escápula, vemos o acrômio, e olha o que aconteceu com essa clavícula. O correto da articulação acrômio-clavicular é que isso aqui estivesse aqui na frente, nessa porção mais anterior do acrômio. E veja que a clavícula está posteriorizada. Né? Então, e essa imagem, ela pode ser vista nessa tomada, né, em axilar, ela serve para ver esse tipo de situação aqui. Então, além de você observar nessa situação, você pode ver também que a clavícula, se ela foi, né, direcionada mais posteriormente ou não. Por exemplo, aqui nós estamos vendo mais uma vez o processo, né, o acrômio aqui, e aqui a clavícula, ou seja, ela está numa posição que está
adequada, que ela não está deslocada posteriormente. E pode acontecer casos que ela está posterior, assim como a gente está vendo ali. Então é importante, eu estou me detendo a falar esses detalhes porque é a razão pela qual nós estamos solicitando essas radiografias e com qual intenção a gente tem dessas radiografias, né? Para ver a relação entre na articulação acrômico-clavícula, entre o acrômio e a clavícula. Tá? Existe também nas lesões do tipo 3 de Rockwood, né? Nós vamos encontrar nas lesões do tipo 3, que é uma lesão que é controversa, né? Onde a gente vai ver daqui a pouco, nos próximos slides, quando formos falar de tratamento, que é uma lesão onde se fica naquela, né, na borderline, se indica tratar conservador ou cirúrgico. Bom, agora vamos passar para as classificações. Nós trouxemos aqui para vocês 3 classificações. Aqui nesse primeiro slide nós temos a classificação de Tosi e colaboradores e a outra a classificação de Allman. Tá? Essas classificações basicamente são muito similares. Tá? Essa foi descrita em 63, né, por Tosi e colegas e colaboradores, né, no Clinical Orthopedic de 1963. E essa outra classificação de Allman foi publicada no Journal Bone and Joint Surgery americano de 1967. Tá? É a classificação de Allman. Vejam aqui, ó, na classificação de Tosi, né, nós temos também 3 graus aqui. Ele leva em consideração a quantidade de elevação da clavícula. Qual é a relação aqui nós temos o acrômio e a relação dessa clavícula com o acrômio. Nesse primeiro tipo aqui de lesão, seria, por exemplo, a clavícula, ela continua na mesma relação aqui, em posição, ou na mesma posição, a mesma altura, com o acrômio. Então, isso pode acontecer naqueles casos onde houve apenas aquelas lesões mais leves, onde aconteceu apenas um estiramento dessa articulação e dos ligamentos. Então, posso ter um estiramento ou lesões parciais dos ligamentos que não comprometeram, né, a estabilidade, de uma maneira geral, dessa articulação. Algumas fibras romperam, mas outras fibras permaneceram, e nós temos essa lesão tipo 1. Na lesão tipo 2, agora nós já temos uma ruptura, né? Vejam aqui mostrando uma ruptura dos ligamentos acrômio-claviculares, os ACs, né? Acrômio-clavicular, e parece estarem íntegros os ligamentos córaco-claviculares. Né? E vejam que aqui você tem uma elevação da clavícula, mas é uma elevação de até 50%, ou seja, você tem 50% ainda de contato da clavícula com acrômio e 50% já perdeu contato aqui. Tá? Então a clavícula está elevada em 50%. E aqui, nesse terceiro tipo de tose, é quando você tem a ruptura do AC, do ligamento acrômio-claviculares, e você tem a lesão dos CC, que são dos ligamentos córaco-claviculares, né? Ou seja, do conoide aqui e do trapezoide. E aqui já tem um tamanho, né, de 100% de elevação, já tem, ou mais, né? Porque a gente pode ter deslocamentos mais elevados ainda da clavícula. Então aí você vai ter essa classificação com tipo 3. A classificação de Allman, essa de 1967, ela também leva em consideração 3 graus. Ela considera aqui, é muito similar a essa classificação de Tosi, onde você tem aqui, grau 1 é quando você tem um estiramento aqui nessa região, né, da cápsula, e que não acontece subluxação, ou seja, a articulação está normal, está na mesma altura. Aqui no grau 2 é quando nós temos uma ruptura, né, da cápsula, provavelmente, já existe algum tipo de subluxação. E aqui no grau 3 é quando nós temos a ruptura, tá, do ligamento acrômio-clavicular e a ruptura dos ligamentos córaco-claviculares, tá, e associadas
com a luxação da articulação acromioclavicular. E uma classificação bastante utilizada hoje, bastante utilizada mesmo, é devido à influência do Dr. Rockwood, é um grande estudioso, né, e pelo próprio livro, né, do Rockwood Green, e, enfim, pelas contribuições que o Dr. Rockwood deu na parte do trauma e na parte do ombro, essa classificação ela é bastante utilizada. Tá? Então, o Dr. Rockwood, naquela classificação inicial, lá naquelas classificações iniciais que a gente viu lá, ele acrescenta ainda mais esses outros tipos aqui, essas outras características. Então, a tipo 4, a tipo 5 e a tipo 6. Vamos ver o que acontece em cada uma. No tipo 1, na classificação do Rockwood, ele considera que é uma lesão menor, é aquela que tem uma contusão ou um entorse, né, desses ligamentos entre o acrômio e a clavícula. Na tipo 2, então é um pouquinho mais grave, né, onde nós temos a ruptura agora já dos ligamentos, né, entre o acrômio e a clavícula, os acromioclaviculares, e esses ligamentos agora, os coracoclaviculares, eles já passam a sofrer um estiramento. E tem uma elevação que é mínima aqui, em relação vertical à clavícula, ou seja, está praticamente na mesma altura. Agora, veja, eu estou me detendo aqui porque isso hoje em dia é levado bastante em consideração em termos de escolher o tratamento. Então, esta classificação ela é fundamental para determinar o tipo de tratamento, se será conservador ou cirúrgico. No tipo 3, nós temos a ruptura do ligamento acrômio-clavicular, claviculares, o LAC, mais LCC, mais ligamento córaco-claviculares, né, que a gente está vendo aqui o conoide do trapezoide. E aqui nós vamos acabar tendo nesse tipo 3, nós vamos ter uma elevação já aqui entre 25% e 100% da clavícula, tá, nesse tipo 3. Que é aquela que a gente vai comentar mais à frente, que é o tipo que fica borderline e para se escolher um tipo de tratamento conservador ou cirúrgico. Já esses outros tipos, 4, 5 e 6, são aqueles tipos, na classificação de Rockwood, onde se indica o tratamento cirúrgico para esses pacientes. Então vejam aqui no tipo 4, nós temos a ruptura, né, de ambos os ligamentos, do LAC e LCC aqui, claviculares e os acromioclaviculares. E nós temos um deslocamento, lembra daquela tomografia, reconstrução 3D? Nós temos, em vez dessa clavícula estar relacionada mais aqui anteriormente com o acrômio, que é o lugar correto dela, a clavícula também sofreu um deslocamento posterior, que não é visto nessa imagem aqui de frente. Tá? Então, com deslocamento posterior da clavícula, né, em meio, né, ao trapézio. E aqui a gente já vai começar a ver o papel da musculatura, né, e desinserção e tudo mais, de acordo com a gravidade do trauma que vai acontecendo. Veja agora aqui no tipo 5, nós temos mais uma vez rupturas de LAC, ruptura de LCC, e já existe aqui uma ruptura, uma lesão da fáscia que fica entre o trapézio, né, e o deltoide, tá, junto da clavícula. Já começa a rasgar essa fáscia. Existe uma lesão dessa fáscia, trapézio-deltoide. E com isso nós já temos uma elevação que pode variar entre 100% até 300%, ou seja, 3 vezes a altura da clavícula. Nós podemos ter aqui. Né? E com isso, consequente, queda do ombro. Esse ombro vai estar para baixo e a clavícula bastante saliente no subcutâneo. Aqui no tipo 6, é aquele tipo que é bastante raro da gente encontrar essa lesão. Essa lesão houve a ruptura dos ligamentos, e olha que situação interessante aqui, a clavícula, vejo que no momento em que houve esse movimento, a clavícula acabou se deslocando, não para cima agora, mas ela veio nessa direção inferior, inclusive passando por baixo aqui do coracoide.
Estão vendo o coracoide? E aqui no coracoide a gente tem a inserção da cabeça, né, curta aqui por parte aqui nós temos o córaco braquial se inserindo nessa região e essa porção curta aqui do bíceps também vindo nessa região. Então vejam que ela fica por baixo, ela fica localizada por baixo dessa região. Essa é a lesão do tipo 6. Vamos agora então passar para o tratamento, né, propriamente dito, dessas lesões, das luxações da acromioclavicular. E olha aqui, nós temos que levar em consideração se o paciente, a idade do paciente. Indivíduos mais jovens, que usem mais, que vão necessitar mais desse ombro, né, que vão utilizar esse ombro de uma maneira, né, não precisar para o trabalho, para o próprio trabalho, ou para atividade esportiva. Esses indivíduos, você vai levar em consideração que é diferente para um paciente mais idoso, que usa pouco o membro superior, né? Então, talvez com um indivíduo mais idoso, você até possa considerar deixar esse paciente, tratar ele conservador, mesmo que ele fique com alguma limitação. É importante levar em consideração o tipo de lesão. Qual é o tipo de lesão? Por isso que você vai levar em consideração a classificação. Então, ela vai dizer se a lesão é mais leve, se a lesão é mais completa, mais complexa, que estruturas estão envolvidas nessa lesão, conforme nós explicamos um a um dos tipos na classificação de Rockwood, por exemplo. Tá? E o tempo dessa lesão? Lembra que lá na história a gente já levantou se era até 3 semanas, são as agudas, mais de 3 semanas são crônicas. Então, a gente não pode esperar que vai encontrar depois de 6 meses, depois de 1 ano, né, uma lesão importante, grau 4, né, grau 5, e a gente vai encontrar os ligamentos intactos lá naquela situação. Então, você já não vai mais ter. Então, você vai ter que pensar não só em reparação, ou um augmentation desses ligamentos, né, como você vai ter que pensar daí numa reconstrução, na verdade. Então, numa fase aguda, você pode fazer medidas de proteção, fazer sutura, fazer um reparo do ligamento, fazer um augmentation, usar de alguma estrutura que venha ajudar ou dar um suporte, ou colocar um parafuso, ou enfim, ou colocar algum tipo de fixação que possa dar uma estabilidade, seja com fio, seja com parafuso, né, que dê algum suporte enquanto está acontecendo propriamente dito, o processo de cicatrização numa fase mais aguda. Já numa fase crônica, você vai ter que pensar que estrutura eu vou utilizar para reconstruir os ligamentos e refazer os ligamentos nessa articulação. Então aqui nós temos, isso aqui é um quadro importante para a gente pensar em termos de tratamento. Quando que o tratamento é cirúrgico, quando que o tratamento é conservador. Hoje parece ser, né, bastante aceito que as lesões mais leves, aquelas lesões que caem na classificação de Rockwood, como tipo 1 e tipo 2, veja que aqui nós está numa situação bem de aposição da área da lesão, o tratamento conservador vai muito bem aqui. Tá? E mesma coisa nos casos mais graves, como nós já comentamos, tipo 4, 5 e 6, não vai adiantar você tratar de ponto de vista conservador, porque a lesão ela é completa, como a gente vê aqui, complexa. E agora fica essa situação intermediária que nós vamos ver no próximo slide, que é aquela lesão do tipo 3, onde tem lesão do acrômio clavicular, dos ligamentos córaco-claviculares, né, conoide e trapezoide, e uma elevação que fica nessa casa de 25% a 100%. E aí tem quem defenda uma coisa conservadora ou quem defenda cirúrgico. Muito bem, vamos começar então com o tratamento conservador, para aqueles casos que a gente já viu mais leve, tipo 1 e tipo 2. Nesses casos, vai utilizar de uma tipóia, né? Como já dizia o Pilcher, né, 1886, né, a tipóia já pode resolver o problema desses pacientes. E deve ficar essa tipóia por 2 a 6 semanas, né, para que haja a cicatrização dessa lesão. Claro que vai depender, lesões mais leves ou mais complexas podem cicatrizar antes ou demorar um pouquinho mais. Então aqui é por isso que essa variação de 2 a 6 semanas.
E também aqui é importante o seguinte, não deve deixar esse paciente imobilizado esse período de tempo e não fazer movimentos com o cotovelo. O cotovelo não tem nada a ver com isso. Ou seja, esse paciente, ele tem que tirar esse membro também da tipoia, tem que ser estimulado para esse indivíduo fazer exercícios de flexão completa, extensão do cotovelo, movimentos de prono-supinação desse cotovelo, tá? Porque, afinal de contas, você não quer ficar com uma sequela depois de 6 semanas, o paciente numa posição única, numa tipoia, né? E com uma sequela no cotovelo depois para ter que tratar e recuperar a mobilidade do cotovelo. Então, vamos preservar o cotovelo, né? Além disso, o ombro, os movimentos de rotação lateral, também a gente deve trabalhar com a parte da rotação lateral, tá? Então, assim, deve-se evitar, são os movimentos de elevação, né, desse membro durante essa fase de cicatrização, porque são os movimentos que vai exigir da articulação acromioclavicular, tá? Então, é esse o cuidado que nós devemos ter. Então, 2 a 6 semanas de mobilização, com tipoia, e estimular exercícios, né, circunferenciais aqui ao nível, né, exercícios pendulares, né, ao nível do ombro, depois iniciar de forma precoce, aqui já depois então dessas 2 semanas, os exercícios em termos de mobilização e ganho de força e tudo mais, já a partir da 2ª semana, né, de uma forma então precoce. Claro que os movimentos de cotovelo, os movimentos que a gente já falou de rotação externa do ombro, esses podem ser feitos já desde o início, não precisa esperar as 2 semanas, né? Mas para evoluir depois desses exercícios, claro que você vai levar em consideração a dor do paciente, provavelmente já vai estar com menos dor depois dessas semanas, quando você vai começar a trabalhar então, né, em termos de ganhar amplitude, força, é isso que você vai fazer então após. Mas você vai proteger esse período de 2 a 6 semanas com essa tipoia. Bom, vamos ligar aqui novamente. Aí, o tratamento controverso fica para aquele caso 3 que nós conversamos. Tá? No caso 3, nós temos então aquelas rupturas que nós já conversamos tanto de LAC como de LCC aqui, a elevação de 25% a 100%, e aqui essa literatura que ela é controversa. Por quê? Então, tem os que falam conservador, tem os que falam cirúrgico, existem trabalhos na literatura que mostram, por exemplo, quanto ao tratamento conservador, ele pode ser feito de 3 a 6 semanas, né, com a tipoia, conforme a gente já falou já anteriormente lá. Mas os trabalhos da literatura mostram o seguinte, comparando tratar conservador e tratar cirúrgico, essas lesões do tipo 3. Tá? Então, no tratamento conservador, o número de complicações foi em torno de 11,6%. Já aqueles com tratamento cirúrgico, os trabalhos mostram um número de complicações maior do que o tratamento conservador. Tá? Então, assim, no tratamento conservador, as queixas dos maus resultados, elas são dor crônica, né, por uma disfunção do trapézio, né? O paciente pode evoluir com dor crônica, conforme a gente já comentou, por fadiga, né? Pode haver evolução com síndrome do impacto desse ombro, pode haver uma degeneração precoce na clavícula distal desses pacientes. Né? Já o tratamento cirúrgico, daí nós temos outras complicações que nós podemos observar. Instabilidade, né? O paciente pode evoluir, continuar com instabilidade. Esse paciente pode ter subluxação na articulação, pode ter a formação de ossificação subclavicular, né? Locais de amarria, né? Pode ter formação de ossificação, pode acontecer distrofia simpático-reflexa, capsulite adesiva, osteólise na parte distal da clavícula. Quando colocado o tratamento com pinos, né, fixação aqui com pinos, esses pinos podem acabar migrando, haver uma migração, né, pode haver uma infecção também nesses pinos, pode quebrar o pino, né, pode haver uma fratura
do implante, do material, e esse material acabar fazendo, se deslocando aqui da região do ombro, podendo ir até mesmo para regiões no pulmão, no mediastino, né? Então a gente sabe que pode acontecer situações interessantes aqui com esses pinos. Por isso que quando utilizados pinos para fixação, eles têm que ficar, não deixar lá esse pino para sempre, porque com o movimento vai acabar tendo a fadiga desse material. Então, por volta de 6 a 10 semanas, você tem que retirar esses pinos. Quando você usa pino intramedular, usa de Steinmann ou de fios de Kirchner, você deve fazer a retirada deles para evitar que hajam essas complicações de ruptura, de quebra do implante, e aí você tem que ir para uma cirurgia maior, tem que acabar abordando isso, e muitas vezes esses fragmentos, como a gente disse, ele se desloca, e aí a situação fica mais grave, e aí muitas vezes não basta só você como ortopedista tentar entrar para tratar esses casos, pode ser necessário um cirurgião de tórax, enfim, complicações mais graves, né, que a gente deve tentar evitar. E aqui tem uma consideração também interessante: os ortopedistas norte-americanos que estão mais ligados com o esporte, aqui não o esporte de uma maneira geral, mas o esporte de alto rendimento, né, de alta performance, aqueles onde envolvem atletas que ganham salários milionários, que definem campeonatos, atletas, né, da mais alta qualidade, com custos elevadíssimos, né, de passes, de preço para a atuação do atleta em determinados clubes. Quando esses atletas fazem lesão da acromioclavicular, muitas vezes, nessas lesões do tipo 3, que eu estou comentando aqui, a opção é por não operar esses pacientes, né? Eles preferem que o paciente corra o risco de, no futuro, desenvolver um processo degenerativo na articulação acromioclavicular e aí tratar desse processo degenerativo da acromioclavicular, porque o tratamento conservador, eles conseguem muitas vezes voltar numa lesão tipo 3 ao mesmo nível que eles estavam antes, muito mais rápido, né? Sem as complicações. Então, por isso, e muitas vezes esses atletas eles não podem desfalcar o time por um tempo maior, então é preferível, segundo eles, evitar de indicar o tratamento cirúrgico. E isso muitas vezes influencia também os médicos, os ortopedistas brasileiros em seguir isso. Então, levar em consideração isso, né, que sequela da fratura, colocar numa balança e pesar com relação à carreira curta do atleta, né? Então, de repente, esse é um critério, deve ser respeitado, o que eles acabam utilizando lá, um grande número, não digo que sejam todos. E aqui existe um trabalho, né, é um trabalho de Copeland, de 1995, que ele fala, né, que ele faz ponderações sobre fatores que a gente deve levar em consideração, que são a favor ou contra indicar a cirurgia nessas lesões do tipo 3. Então, assim, para nós, ortopedistas, né, e para aqueles que estão estudando também para a prova de especialista, é importante a gente ter esses argumentos para levar em consideração quando opera ou não opera as lesões do tipo 3. Então, leve em consideração esses critérios ou fatores de Copeland. E eu vou apresentar esses fatores aqui, porque é importante, é como uma balança. Então, por exemplo, o que fala contra a cirurgia, a favor do tratamento conservador, e o que fala a favor da cirurgia. Então, isso é mais indicado para cirurgia, ou isso é menos indicado à cirurgia. Então, vamos ver. Paciente idoso, paciente obeso, né? Esse fala mais contra a cirurgia. Se o paciente for jovem e magro, já é mais favorável à cirurgia. Então, paciente gordo, idoso, não atlético, né, que tem uma profissão de estilo mais sedentária, isso tudo fala contra a cirurgia, que esse indivíduo pode ser tratado conservadoramente. Já se o indivíduo for jovem, magro, atlético, trabalhador braçal, ou que envolva o lado dominante do ombro dele, já é um fator que acaba pesando nas lesões do tipo 3 a favor da cirurgia. Então, vou falar então mais, veja que sempre tem o contraponto, tá?
Então, lado não dominante, então pode ser sem cirurgia. Se é do lado dominante, cirurgia. Articulação, se ela for uma articulação estável a articulação, tende para o lado da cirurgia. Tá? Já se você tem uma articulação que é instável, vai pensar para o lado cirúrgico para compensar, para tratar essa instabilidade. Tá? O trapézio, avaliando o trapézio, ele está intacto. Não, agora você olha do outro lado, se ele está intacto, você pode tratar conservador. Agora, não, a clavícula está elevada, né? Existe provavelmente, a clavícula já está no subcutâneo. Né? Então, provavelmente tem a lesão do trapézio, já fala a favor da cirurgia. Né? Se prefere, né, a deformidade, né? Ou seja, o paciente diz, não, deixa assim mesmo, isso não me incomoda, não estou muito preocupado com a estética nem nada. Agora, se o indivíduo assim, ele se importa muito com a estética, que esse ombro não pode ficar, aquela alteração não vai ficar bem, então isso pode falar a favor da cirurgia. Né? Então, mas lembrar que até mesmo, muitas vezes, pela estética, porque tem uma tumoração, tem uma alteração, uma deformidade ali. Né? Mas vocês observem, né, por exemplo, se o indivíduo, né, que você fala para, você argumenta com relação a esse indivíduo, do ponto de vista da estética, que você vai também, para você poder acabar fazendo o tratamento, dependendo da técnica que você use, muitas vezes vai ter uma cicatriz também nessa região. Então você pode trocar, pode ser que o teu tratamento cirúrgico também não consiga reduzir completamente aquela deformidade que ali se encontra. Então isso tem que ser levado. Outra situação é se o paciente é confiável ou não. Confiável é se aquele paciente que sabe que não vai colaborar com a fisioterapia, com os cuidados que tenha que ter no pós-operatório, então é preferível não operar um paciente assim que não é colaborativo. Já o paciente que não, ele está comprometido, ele faz tudo o que precisar para ele poder fazer o seu tratamento, se precisar fazer isso, ele vai fazer, tudo mais, é um paciente que tem então um perfil para poder ser operado. Tá? Então esses são os critérios que a gente comentou até agora, que são os critérios, né, de Copeland de 95, falando a favor ou contra a cirurgia. E isso é importante para a gente usar nesses casos do tipo 3, da classificação do Rockwood. Então aqui nós vamos mostrar essas lesões, aqui um exemplo de lesão do tipo 3, nós vamos mostrar agora uma sequência de 3 vídeos. O primeiro vai mostrar como acontece essa lesão, comprometendo os ligamentos, né, o conoide e o trapezoide, e também ligamento, né, entre o acrômio e a clavícula, acrômio clavicular, ligamentos acrômio-claviculares superiores, inferiores, enfim. E também algumas formas que a gente pode utilizar. Tem esse trabalho aqui do Iannotti, de 2003, que fala que você pode associar, né, elementos para diminuir a tensão, né, durante o período de cicatrização. Então você pode utilizar de técnicas que vão funcionar aqui como se fosse um scaffold, como se fosse um andaime. Elas vão diminuir as forças de distração aqui ao nível do ligamento, se você for ou esperar que haja uma reparação desse ligamento. E então você pode fazer isso com uma série de formas que são proprietárias de cada uma dessas empresas, né? Tem formas diferentes de serem tratadas, pode-se usar por artroscopia e fazer uma reparação aqui durante essa fase mais aguda, dando melhores condições, você consegue reduzir a articulação acrômio-clavicular, você consegue deixar os ligamentos, né, numa posição mais próxima, né, o ligamento conoide trapezoide, dando melhores condições para a reparação desse ligamento. Então, você pode criar, ou ainda usar, como a gente já comentou, o uso de fios, né, na acrômio-clavicular por até umas 6 semanas, para controlar esse deslocamento, tanto crânio-caudal como deslocamento antero-posterior. Tá? Bom, vamos ver aqui mostrando como é que essa lesão de grau 3, vocês observam aqui, então a ruptura, né, dos ligamentos conoide e trapezoide, do ligamento, veja na parte posterior da acrômio clavicular, aqui conoide e trapezoide lá na frente estão rompidos,
Voltando aqui para a posição S inicial. Aqui veja, isso é um tipo, né? Essa aqui com o tight troop, que é um sistema para poder fazer a conexão aqui, abordando abaixo, fazendo a limpeza abaixo da região onde é que você encontra do coracoide. Aqui você colocando um guia, aí você faz uma perfuração que venha da clavícula até o ponto adequado nesse guia, abaixo do coracoide. Aí você vai pegar esse material que você tem aqui. Olha, aqui está passando, né, e pegando o material. Agora aqui está trazendo, vejam, trouxe como se fosse um endobottom aqui. Tá? Ele vai passar pelo túnel e depois ele retorna novamente e vai ficar fixo aqui. Tá? Aí depois você faz a redução e faz o fechamento depois lá em cima, essa vista artroscópica e essa vista superior. Então, com isso, você protege aquela área. Isso aqui também é uma outra forma, né, de tratamento, seguindo os princípios, né, bem similares. Aqui você está abaixo do coracoide, tá? Aqui você usando esse guia externo e atravessando até aqui a parte abaixo do coracoide. Tá? Aí passando aqui o fio, pegando o fio agora aqui, trazendo por esse portal anterior, aqui levando de volta para o interior da articulação, aqui fazendo a fixação inferior do coracoide, e aqui fazendo a fixação superior, e aí com isso você tem estabilizado essa área. Isso vai servir, conforme a gente falou, nessas lesões que são lesões ainda na fase aguda, que tem tempo ainda para serem utilizadas no sentido de permitir que haja a cicatrização do conoide e do trapezoide, dos ligamentos, do ligamento acromioclavicular, numa posição que seja adequada. Né? Esse é o objetivo desses tratamentos. Já na fase crônica, a gente vai mostrar mais à frente, aí na situação crônica, aí já a situação é um pouco diferente, porque aí você já vai ter alterações já degenerativas, ou você pode ser necessário você ressecar a extremidade distal da clavícula, a gente vai discutir logo à frente. Tá? Com relação, então, ao tratamento agora, para os tipos que é definido que a forma de tratamento mais adequada é o tratamento cirúrgico, tá? Nos tipos 4, 5 e 6 da classificação do Rockwood. Então, nós temos aqui, né, os 3 tipos, e todos esses tipos, no pós-operatório, você precisa colocar uma tipóia, né, e estimular movimentos do cotovelo, como já falamos, de flexão, extensão, pronossupinação, e também a rotação lateral do ombro, né, você também deve estimular para esses pacientes. Nós temos, para esse tratamento, a fixação da acromioclavicular, que ela faz essa estabilização horizontal, quando você passa fios, né, na acromioclavicular. Tá? Então, essa é uma técnica que ela é bastante empregada. Então, você faz a redução da luxação, você pode utilizar parafusos, pode utilizar fios de Kirchner ou de Steinmann, pode acabar lesando, porque se você atravessa com parafuso, com fio, pode acabar lesando, sim, a área articular, a área de cartilagem da articulação acromioclavicular. Então, isso pode ser um fator que no futuro, né, vai acabar levando a algum tipo de degeneração. Pode haver fadiga do material, lembra que eu falei quando coloca material aí, então por isso a gente tem que tirar esse material depois de 6 a 10 semanas, né, e deve usar uma tipóia, né, durante esse período. Uma outra forma também de tratar seria fazer uma fixação, né, através com parafuso. Né? Essa é uma técnica que foi descrita inicialmente pelo Bosworth, e em 41, já uma técnica bastante antiga, né, com quase 80 anos aí, e foi popularizada bastante na década de 80, mais uma vez pelo Dr. Rockwood. Né? E então você usa de um parafuso, vai fazer a redução, esse parafuso passa na direção da clavícula, em direção ao processo coracoide,
Então ela vai da clavícula para o coracoide, que é mais anterior, tá? Então ela vem de trás para frente, esse parafuso aqui. Tá? E o parafuso deve ser, ele serve também com essa função de dar estabilidade, dar condições para que o ligamento seja reparado. Tá? Depois de haver o período, né, de cicatrização, o ideal é que seja retirado esse parafuso aqui também. Tá? E outras técnicas são as técnicas de transferências músculo-ligamentares, que de forma isolada são pouco realizadas essas técnicas. Aqui nós temos um exemplo, né, de paciente aqui, conforme a gente está vendo, num procedimento de tratamento cirúrgico. Aqui a gente vê a parte local aqui da acromioclavicular. Aqui é uma vista, sempre olhando de 2 em 2 aqui, nesse sentido. Vamos primeiro até aqui embaixo e depois vai terminar depois nessa outra visão aqui. Então, primeiro aqui, daqui uma vista artroscópica, né, mostrando essa parte subacromial. Né? Na verdade, aqui a gente está olhando então nessa porção subacromial. Tá? Aqui está mostrando aqueles mesmos desenhos, aqui são as fases, aqueles mesmos vídeos que a gente viu anteriormente. Um guia externo é colocado, esse guia vai apontar para essa área, que também vai proteger aqui quando houver essa perfuração, vai chegar no ponto ideal que você quer, né, conforme está vendo aqui, e depois vai ser colocado algum tipo de mecanismo que vai prender, do ponto de vista aqui subcoracoide, né, e vai levar até acima lá na clavícula, e depois essa redução ela é feita e levando isso então à fixação e permitindo então, aqui a gente vê já a radiografia depois na parte final, com o elemento, né, posicionado tanto acima da clavícula como na parte abaixo do coracoide. Veja agora aqui, uma outra situação, nos casos de luxação acromioclavicular, mas já naqueles casos crônicos, acima de 3 semanas, né? Então, que não teve tratamento adequado, aí vai passando o tempo, aqui já levando a meses, né? Aí então você já tem uma acromioclavicular já crônica. Esse paciente vai vir com aquela história de dor, com diminuição de força. Ele pode ter sinais neurológicos de compressão do plexo braquial, pode ter parestesias, né, distais, fadiga no trapézio, que a gente já comentou. E uma das técnicas que nós temos aqui, algumas técnicas, tem a técnica de Weverdun, que é uma técnica que consiste em ressecar a extremidade, né, da clavícula e fazer uma transferência. Lembra que eu falei na parte da anatomia? A gente pode pegar esse ligamento, que é o córaco acromial, retira ele aqui da parte do acrômio e faz a ressecção da extremidade da clavícula, né? E se faz a transferência lá do acrômio para a clavícula, pela parte distal da clavícula. Veja aqui numa outra tomada, o ligamento então que antes vinha para o acrômio, agora ele é direcionado para a clavícula então ela é reduzida, ela é rebaixada, o ombro é elevado e aí é feita a sutura aqui dentro dessa área. Então existem várias técnicas aí, você pode também utilizar aqui, por exemplo, com estabilizador, né, da acromioclavicular, usando um parafuso, né, conforme preconizado pelo Rockwood, né, tu pode usar um parafuso córaco-clavicular, como a gente está vendo aqui, e fazer a reparação, conforme a gente já mostrou, transferindo, né, esse ligamento córaco-acromial para essa porção aqui distal da clavícula. Existem assim, técnicas, né, preconizadas por Mazzuca e colaboradores, usar um enxerto de semitendíneo, tá, e passar esse subtendíneo de forma, né, subcoracoide e fazer a reparação do conoide, trapezoide e também podendo levar e fazer a reconstrução do ligamento acrômio clavicular. Não a reparação, desculpe, a reconstrução, porque nós estamos falando em procedimentos já para uma fase crônica, né, da luxação acrômio-clavicular. E aqui podendo fazer daí a reconstrução, tem alguns autores que preconizam uma reconstrução mais anatômica, ou seja, um ponto
aqui na região do coracoide, e 2 pontos aqui, com uma diferença de quase 2 centímetros, 1 centímetro e pouco, entre um desses túneis e o outro, para tentar reparar ou reconstruir o conoide e o trapezoide. E para finalizar, as complicações, né? Claro que são procedimentos que podem levar a complicações, né? Pode passar desapercebida quando as lesões são mais leves, do tipo 1 e 2. Já o que é mais frequente é que os pacientes acabem se queixando de dor, né, como complicação da acromioclavicular, dor ao nível da articulação. Pode haver a ossificação no espaço, né, no espaço córaco-clavicular, né, a gente já comentou aqui antes que pode acontecer na área da reparação do ligamento haver uma deposição de osso e ossificar esse espaço. Pode haver osteólise distal da parte da clavícula, né? Pode haver uma perda, né? Uma osteólise, pode haver uma osteoporose regional também, uma perda, né, de massa óssea. Pode haver também, em casos mais crônicos, aparecimento de microcistos, de osteófitos, né, na margem, lá junto dessa articulação, ou seja, aí já começa a evidenciar um processo degenerativo articular. Pode haver também irritação da pele, escaras, úlcera de contato, principalmente em técnicas mais antigas. Lembra que eu falei que tem cerca de 50 técnicas para tratamento da acromioclavicular? E tinha muitas técnicas que ficavam comprimindo, empurrando a clavícula para baixo, o ombro para cima, e que muitas vezes acabavam não tendo, né, causavam mais problemas do que ajudando na reparação da lesão. Então, podendo levar essas irritações na pele, e esses procedimentos têm sido desaconselhados. Né? Quebra de material de síntese, nós já comentamos aqui. Cuidar, então, como pode acabar migrando e pode levar a lesões graves, torácicas, se houver Então, já deve-se pensar de 6 a 10 semanas se fazer a retirada, né, do material de síntese, principalmente de pinos, né, colocados intramedular. Então, pensar na ressecção. E olha, isso não é conto. Olha aqui um caso mostrando para vocês, ficando bem claro. Houve a fratura de um desses pinos que tinha sido colocado para estabilizar a articulação aqui. Então, provavelmente deve ter cicatrizado bem aqui os ligamentos, tanto tanto a parte do acromioclavicular como dos córacoclaviculares. Mas olha o que ninguém queria que acontecesse. Um fragmento daqui, desse pino, migrou e já está aqui nessa região aqui, né? Ou seja, uma região que é perigosa, onde você pode encontrar grandes vasos, você pode encontrar lesões bem mais sérias aqui. Então requer, né, uma abordagem de forma imediata, né, para esses pacientes. Ou seja, a gente não pode deixar, quando se verifica uma situação dessas, é um caso, olha aqui outro caso, né, também, né, onde a gente vê aqui, está mostrando, no caso isso aqui é só uma flecha, né, apontando, um apontador aqui, mostrando aquilo que eu havia comentado antes, da ossificação nesse espaço aqui, tá, nesse espaço córaco clavicular, tá? Mas aqui é uma lesão grave. E além de infecção, osteomielite, artrite séptica, que também pode acontecer nos procedimentos realizados de forma cirúrgica. Então, da parte de luxação acromioclavicular, é isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.